A identidade cultural brasileira é uma coisa tão mágica que só você fazendo um mergulho entre diferentes linguagens, você pode, eventualmente, no nosso convite aqui no Câmara Livre, ter a percepção, à medida do experimento de cada um desses conteúdos, tendo a ideia da nossa riqueza, que a gente chama de sincretismo. Mas não só no sincretismo pelas nossas formações identitárias, também pela forma como ela se expressa nas diferentes linguagens. Acredite, no Câmara Livre de hoje, nós vamos convidar você a passar um pouquinho pela contação de histórias, das tradições orais que tanto fizeram parte, antes inclusive, do nosso Brasil urbano, muito antes. E dos versos que foram cantados em tríades lá das aliterações, para quem não sabe, daquelas rimas caipiras lá do meio dos nossos rincões. Então tem toques de acordes de viola, de violões simples, de acordeons, tem danças folclóricas, mas tem um outro universo. A nossa identidade mergulha também na literatura, na música e nessa vivência do nosso aprendizado. Eu falei tanto sobre isso para apresentar Josiel Olímpio de Jesus, que ninguém vai saber se não falar que é o Rusmon. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, meu velho. Josiel, você nasceu em Santa Maria da Vitória, na Bahia, ali nas margens do Rio Corrente, e as carrancas que estão na sua memória nos levam a pedir uma mensagem inicial. Qual é a sua memória afetiva de infância? Não importa a idade, se é com 7, 8, 9, 10, se é na pré-adolescência, se é na adolescência. Todos temos, em alguma forma, e você pode ter mais de uma, para te colocar no apuro de escolher aqui, a memória afetiva, ou é um gosto, uma paisagem, um som, alguma coisa que quando você olha lá para Santa Maria ou volta para Correntina, ela lhe vem, por alguma razão. Ah, nossa, são várias mesmo. Sabores, o Nordeste em si tem vários sabores, né? Mas o cheiro de mato do Cerrado, né? Porque eu sempre falo que a Bahia de Santa Maria da Vitória, de Correntina, ela não é a Bahia do litoral e também não é a Bahia do Agreste, assim, ela é a Bahia do meio, né? Ela fica entre Goiás, o estado de Goiás e o estado de Minas Gerais. Então é o Cerrado, então tem um cheiro diferente, né? A paisagem é diferente, né? Cheiro de rio, né? Cheiro de rio doce, né? De água doce. E por causa disso, ela tem ali na fração da Bahia, que é um estado geograficamente gigante. Como a gente fala, né? Essa particularidade que ela é singular ali, por causa não só do rio, da história que ele nos traz até aqui. Por que Baiano Tietê nos traz até aqui, que é uma história longa para contar? É longa, né? Ó, vou começar então, eu tive na Bahia pouco antes da pandemia, né? Uns 2 meses antes. E por sorte, meu filho mais velho, que é o Giuseppe, o Bubu, falou assim: pai, vamos lá ver a biblioteca. A biblioteca é de uma casinha, né? Que é uma casinha super simples. E a gente entrou. E para minha surpresa, eu pedi para a bibliotecária, né, se ela tinha algum livro de algum escritor da cidade de Correntina. Ela trouxe 8 livros, apresentou 8 livros, assim, nossa, eu já fiquei 8 livros numa cidade de 30 mil habitantes, é impressionante, né? E teve um livro que me chamou a atenção, que foi um livro que chama A História de Correntina, de um jornalista que chama Elverton Baiano, um conterrâneo. E eu pedi para ele me mandar esse livro, né, entrei em contato com ele. E ele me mandou o livro, e a partir do livro dele, eu conheci outro escritor que era Santa Maria da Vitória, que até então eu não sabia que na cidade onde eu nasci, que tinha um escritor, e que é o livro Porto Calendário, né, do Osório Alves de Castro. E o Osório, assim, coincidentemente ou não, eu não acredito muito em coincidência, ele saiu, né, de Santa Maria da Vitória, veio para São Paulo, isso em 1920, e em 1927 ele mudou para Marília, quando surgiu Marília, né? Aí vem a história dos migrantes. Dos imigrantes. Milhares. E ele escreveu esse livro aqui, né? O Porto Calendário. Ele tem uma trilogia. Porto Calendário, que fala bastante da região do centro-oeste baiano, das pessoas ribeirinhas, né? Maria Fechar a Porta, Boi Não Passar, e o livro Baiano Tietê, que ele fala sobre a migração etnocultural que houve, né, de um estado para o outro, que esse livro é muito raro, assim, foi muito difícil chegar nele, mas está aqui em mãos.
Muito legal. E por causa desta trilogia, da descoberta lá pela sugestão do filho de entrar naquela bibliotequinha. De entrar na biblioteca. E o que é legal, assim, que todo mundo se conhece, né? Eu falei, como eu consigo um exemplar desse, né? Aí ela falou assim, de quem que você é filho? Eu falei, sou filho da Anise. Você é filho da comadre Anise. Então pronto, fica todo mundo em casa, né? A mãe do Alvertinho mora ali. Aí eu fui lá bater palma na casa da mãe do Elverton. Entendi. Agora, você falou 2 nomes aí importantíssimos, só para a gente demarcar aqui no Câmara Livre. O Porto Calendário, então, está nesta origem da história. Sim. Tá? O Baiano Tietê, que a gente vai falar talvez mais dele por força dessa migração e a questão das inter-relações culturais. Mas você falou um outro nome que merece ser citado. Maria fecha a porta para o boi não passar. Explica o que é a plantinha e o boi aí. Essa plantinha, aquela plantinha que a gente coloca o dedo, elas fecham, né? Com proteção. Elas com proteção. E o livro chama Maria fecha a porta para o boi não passar, que o Osório tem uma coisa muito forte, que intrínseca, né? Que é aquela coisa de defesa do universo feminino, assim. Então, é a Maria se defendendo contra a violência que havia já, né, nesse período contra as mulheres. Assim, o Osório, ele bate muito nessa tecla. E lá da realidade. E lá da realidade de lá, porque lá é complicado, né? A gente sabe, como no Brasil inteiro mas lá é um pouquinho mais ainda, é difícil, né, de reaprender essas coisas, né? E o Baiano Tietê e o Maria Fecha a Porta e o Porto Calendário te fizeram uma descoberta, então. Você descobriu o Osório que contava as histórias de lá e registrava, de certa forma, do ponto de vista literário, toda essa realidade com o qual ele protestava, às vezes. Sim. Nessa trilogia há uma ligação, né? O Porto Calendário, que é legal, né, citar que ele foi premiado, né, em 1962 com o Prêmio Jabuti. Isso é muito legal de falar, porque ele concorreu diretamente com Guimarães Rosa, com com vários outros escritores, né? Jorge Amado concorreu e ele ganhou, né? Eu acho legal isso. Legal. E o Osório, assim, ele fica um pouco nas prateleiras, né? Então é legal trazer isso, porque traz um universo que é pouco falado, que é desse centro-oeste baiano, que é dessas pessoas ribeirinhas, né? Então, Porto Calendário fala, a princípio, das barcas que saíam, que entravam em Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória é uma cidade portuária, diferente de Correntina, né? Então as barcas passavam por ali e iam rumo ao São Francisco, que fica a 150 quilômetros, né? Então deságua no São Francisco e dali toma rumo para Juazeiro, depois vai para o Rio de Janeiro, né? Que o Guimarães fala muito desse pedaço, né? Guimarães Rosa cita muito esse pedaço. E a partir da segunda etapa, que é de Juazeiro, a Maria Fecha a Porta já fala desse personagem, né? Desse migrador que ele saiu desse interior, passou para Juazeiro e de Juazeiro ele, né, vai para o Rio de Janeiro e vem para o estado de São Paulo através das linhas férreas, né? Então, Baiano Tietê é o terceiro livro dessa trilogia. Saiu por um caminho do Rio, voltou pelos trilhos, exatamente. É muito legal. É uma história. As pessoas que estão nos ouvindo ou nos acompanhando podem se perguntar: a Baiano Tietê a gente está falando de rios, tem alguma relação também pelas águas ou tem relação pela migração, pelas outras histórias? Baiano Tietê, no livro, ele é um personagem, mas ele simbolicamente ele representa essa unificação, né, etnocultural, né, de um estado para o outro, assim. Baiano Tietê acaba sendo um personagem gigantesco, porque embora os outros não tenham nome, eles também são baianos Tietê. E há uma curiosidade legal, porque tem os mineiros do Tietê, que nessa pesquisa eu descobri, eles chamam mineiros do Tietê, porque são mineiros, né? Saíram de Minas e foram para o Tietê, né? Aqui do nosso lado. Aqui do lado. Mas não tem o Baiano Tietê, mas o Baiano Tietê veio. Inclusive tem histórias, né, que a minha ideia é poder, né, documentar de uma maneira um pouco mais concisa, mais consolidada, de relatos, inclusive dos enxós. Eu não fui ainda ver, então, olha, vou deixar aberto aqui, porque se alguém souber que tem no Museu em Marília os enxós que eram escavados, faziam escavações nas madeiras para fazerem as barcas no São Francisco, que foram os primeiros baianos que vieram trabalhar em Marília, né? Porque quando houve aquela expansão por causa do café, eles vieram trabalhar, eram muito bons nas madeiras, né? Com o trabalho. E esse processo migratório, né? Que a gente fala da riqueza que a gente comentou aqui, tanto geográfica, de ocupação do nosso território e das vivências, né? Das experiências da vida. Se não foi por causa do rio, em boa parte do país, né? Como todas essas migrações, não foi pela ferrovia,
pelo programa dos bandeirantes nas outras regiões dos estados. Né? Você está falando que é o mineiro de Tietê, o baiano Tietê, os paulistas também vieram dos outros cantos. Nossa, tá uma curiosidade muito legal de citar diante do que você colocou agora, que os bandeirantes, esses primeiros, saíram de São Paulo. Essa região da Bahia, ela foi descoberta depois que eles vieram para cá. Por causa do ouro, né? Aí saíram de lá, foram para Minas e vieram para São Paulo, para o estado de São Paulo, principalmente do interior do Centro-Oeste Paulista, por causa do café, né? Sim. E é muito rico pensar nisso. Saiu de São Paulo, foi para Bahia, passou por Minas e voltou para São Paulo de novo, construindo o Oeste Paulista, né? Legal. Então a história aí da Bahia, deste canto que a gente está falando aqui, ela vem posterior ou num outro movimento da questão dos bandeirantes, ou pelo café ou pelo ouro. Ela veio pelo ouro por causa do Anhanguera, né? Sim. A Anhanguera foi... A cidade de Goiás, né, que é a cidade de Goiás, que é a primeira cidade de Goiânia, que ele deu esse nome por causa dos índios, ela fica muito próxima de Brasília e Brasília fica próximo dessa região, né? Agora a quantidade de contação de história que a gente vai buscando o braço aqui, tem que voltar para o meio do rio, né? Senão eu acabo confundindo, para não sair e parar no outro afluente, para usar a simbologia aqui. Mas de você fazer a pesquisa, de descobrir o Osório e ir mergulhando nas outras até chegar próximo da gente, né? Que a Marida aqui está do lado. Você acabou usando uma outra vertente sua que precisa utilizar aqui. Você tinha a linguagem da música, já para quem não sabe, o José é um produtor musical de muito boa qualidade, já tem os discos dele, estava lá na raiz do folk, estava desconstruindo acordes e de repente você pega essa irmãzinha do lado aqui. É por causa da textura, da linguagem sonora? Olha, assim, tem essa coisa do folk, né? O folk, ele já desconstrói a maneira como você toca um violão, né? A música folk, ela traz isso, né? Por causa da particularidade de como você executa isso na mão direita, né? E tem as afinações abertas, né? Que você desconstrói a afinação para montar de uma outra maneira. A viola é isso, né? A viola, ele é um instrumento que quando você toca já é um acorde, ele não é uma formação de acorde como a gente usa no violão, que é standard, né? É uma outra coisa. Eu pensei na viola por causa da textura mesmo, dessa sonoridade, dessa coisa, ao ouvir uma viola, ao ouvir um acordeão, isso tem um universo telúrico muito grande, assim, né? Então, como falar do interior, não trazendo isso ao ouvinte, uma coisa que mexa com ele, né? Assim, é meio desonesto se isso não acontecesse. É isso. Mas isso vira um desmembramento natural de várias linguagens, porque você gosta de fazer contação de histórias com os filhos, para quem não sabe aqui. Eu gosto. Sempre gostei. E aí, você está fazendo contação de histórias até chegar aqui, ainda que seja por um conto transformado em romance, As Aventuras Fantásticas de um outro Zé Rufino. Mas vamos por partes, porque senão o rio fica muito caudaloso aqui. Quem é esse Zé Rufino? Já sei que ele é outro. O Zé Rufino, ele é um personagem, né? Que eu acabei tendo que criar durante a pandemia, vou dar uma simplificada para poder... Eu ficava lendo para os meus filhos, porque eu estava naquela obrigação, né? Não obrigação, obrigação que eu digo de se sentir mal em deixar os filhos só nas telas, né? Deixar no celular, Eu falei, puxa, a gente não pode fazer isso, não pode deixar. É um período difícil? Foi difícil, mas como tentar manipular de uma maneira que seja boa para eles? Passar pelo desafio do confinamento. Do confinamento, de uma maneira mais lúdica, né? E eu comecei a ler Tolkien para eles, né? O Senhor dos Anéis, o Hobbit, eles adoram, né? Mitologia. Aí um dia eu vi que eles ouviam, assim, porque a forma como é descrita a narrativa no livro é realmente difícil, né, para poder a criança entrar no universo, né. Aí eu vi que eles não estavam gostando. Aí eu fechei o livro, aí comecei com a seguinte frase: Zé Rufino era um homem que morava lá no alto da serra. Morava ele, sua vaca mimosa e seu cachorro chamado Cachorro. Nossa, isso foi uma chave, assim. Eles pararam e me olharam assim. Zé Rufino? Cachorro chamado Cachorro? Aí eu vi que ele tinha ganhei desconto, fisgou, né? A chumbada foi boa, né? E aí foi desenvolvendo, contando histórias para eles. Aí eles dormiram, isso no primeiro dia. Tudo bem, no outro dia à noite,
eles me perguntaram onde eu parei. Eles falaram assim, pai, mas o que aconteceu com o gigante? Eu acho que eu dormi, eu não lembro. Aí eu tive que revisitar. Na verdade, eu tive que falar, nossa, o que eu contei mesmo? E eu tinha que dar sentido para a história. E eu fui... Mas você estava criando ali? Criando. Fui criando, não tinha escrito nada, assim. E fui contando, todos os dias eu fazia um conto, né, do Zé Rufino. E isso foi uma maneira de poder prendê-los. Né? Todos os dias, e eles ouviam a história. Aí a minha esposa falou assim, você precisava escrever isso. Depois de muito tempo, né, depois de várias noites narrando. E isso virou, e o Zé Rufino virou um personagem de casa, assim. Ah, Zé Rufino é um homem corajoso, né? Zé Rufino é um herói. Nas conversas, né, com os filhos. Meu pai falava muito do Zé Rufino. Aí eu depois eu ia contar da tradição oral que eu mencionei no início aqui. E meu pai falava porque existe um Zé Rufino, né? No interior do sertão e tal. Mas eu quis manter o nome da palavra Zé Rufino, lógico, também para homenagear as histórias que meu pai contava. Né? Legal. Mas por causa do nome, porque já tinha pego, já tinha fisgado, né? E o outro Zé Rufino, porque tem vários Zé Rufinos, né? Esse é um outro Zé, né? Aqui você trata as aventuras dessa criação, lógico, trazendo para o universo da convivência com os filhos no período da pandemia. Olha que coisa interessantíssima na questão do que o confinamento também, por vezes, nos ensinou, né? De fugir ou de saber dosar, não digo nem fugir, a relação que a gente tem de dependência digital com esse universo de aproximação, né? De vínculos com os filhos e aproximação real, que se fala. Isso certamente é porque na origem era a tua preocupação. Porque é difícil tirar. Preocupação, né? como pai. Com preocupação como pai, de poder, poxa, eu não posso fazer isso, né? Assim, e como fazê-lo, né? Foi uma grande sorte, porque eu estava na imersão do processo de pesquisa. Né, que eu estava pesquisando sobre essa questão da migração etnocultural de um estado para o outro, né, lendo os livros. Aí tem bastante outras coisas, Eduardo Bueno, assim, história do Brasil. Então, logo, como também enfiar nessa história, né, histórias do Brasil, personagens que fazem parte da história do Brasil, mas que também podem fazer parte das aventuras fantásticas, né, de um outro Zé Rufino. Porque esse livro, eu pensei muito no realismo mágico. Tá. Né, eu tentei, a gente mira numa coisa e acerta em outra, mas a ideia é que a realidade seja transformada a partir de um universo fantástico, né, assim, pensando no lúdico, e isso é maravilhoso. Só que eu acho que, assim, algumas pessoas, principalmente a Tamires Volchan, que é uma escritora, ela me deu um feedback do livro muito legal, que ela fala que vê muito figuras rosianas e de Graciliano na forma como eu escrevo, na narrativa. Eu fiquei lisonjeado. Pô, que legal. E aí você vai experimentando o Baiano Tietê por aqui, vai experimentando o São Francisco, as carrancas e tudo que está na sua memória, as histórias contadas pelo pai. Olha a formação do que a gente falou de sincretismo literário, de tradição oral transferida. Aí, só para você nessa história. É verdade. E aí você com os filhos, uma vivência de um período histórico que vai marcar as nossas gerações para sempre, né? Para sempre. Que é falar, puxa, o que aconteceu naquele período de confinamento e do medo de morrer? Contamos histórias. E a gente está contando com os filhos uma forma de ensinar a viver. A viver, isso é, de ter um olhar diferente, né? Muito legal. Agora, que histórias, se nos aventuras de Fantásticas de um outro Zé Rufino, lógico que já contou que está misturando isso aí, mas ali da inspiração com os meninos, que eles foram formando um roteiro, quase uma radionovela com você, para falar que acabou virando radionovela. Exatamente. Para identificar lá também, para quem quiser pesquisar. Olha, existem várias, né? Várias histórias que elas vão se fundindo, na verdade. Eu tive um grande presente, assim, eu escrevi, quando eu parei para escrever o livro, eu demorei 15 dias. Porque eu já tinha tudo, né? Assim, já tinha mapeado as histórias, assim, então, mas foram 15 dias. Você disparou escrevendo? Eu disparei escrevendo. Tá. Assim, como se tivesse de maneira oral, lógico. Mas uma coisa é você verbalizar e outra coisa é você criar uma narrativa escrita, né? Tá. Aí eu realmente pensei em como fazer isso ser interessante para quem estivesse ouvindo, principalmente crianças. Eu falo de crianças de 6 a 100 anos, né? Tá.
Mas existem muita coisa, que existem críticas sociais, existem personagens, existe mitologia, existe tudo isso dentro do universo fantástico. Não é datado. É uma história sobre uma vila que chama Vila dos Esquecidos de Outrora. E o Zé Rufino, ele mora na Serra, que também faz parte da vila, né? Só que ele é ele tem um olhar diferente da vila, porque ele olha de cima, né? E é muito... Posso citar uma frase? Claro. Que eu acho que é muito interessante, porque... Do morro da onde ele olha, a visão é diferente. É diferente. A gente não contar outras coisas aqui. É isso mesmo. Que é muito legal, que... O prefácio é bem longo. Olha, quem pegar esse livro, lê o prefácio, que é muito legal. Os primeiros raios do sol, antes de acenderem sobre os telhados que ficavam lá embaixo da serra, riscavam por uma brecha entre as madeiras velhas da casa o rosto de Zé Rufino. Lá o sol amanhecia antes. Né? Então, isso fazia com que ele contemplasse a luz antes. Né? Então, há essa referência muito, muito legal, pensando no universo do Zé Rufino diante de tudo que vai acontecendo depois, né? Aí tem Gigante de um Olho Só, que o Gigante de um Olho Só é uma referência a quem só vê de um lado só, né? E só quer... E ele chega na vila e quer comer tudo, comer os bichos, os animais. Há uma referência muito grande em cima disso. Eu pensei bastante em George Orwell, porque também há a questão da fábula, né? Dos animais e tal. E que tem animais que falam, né? Tem um burro, né? Que é um burro de Jair, que ele faz parte da história, né? Então, é bem legal. E o nome do cachorro era o que você contava para chamar a atenção dos seus filhos, ou isso já tinha amarração em alguma outra coisa? Sabe que é porque foi a primeira frase que surgiu, né? Que eu não esqueça, né? Zé, o filho morava lá no alto da serra com sua vaca mimosa, seu cachorro chamado cachorro. É porque na hora surgiu, não tinha nome, né? Não tinha nome, então ficou. Vem aqui, cachorro. E olha que coisa, né? Que eu lembro, depois a gente vai buscar, né? Assim, algumas referências. Eu lembro que eu cresci na fazenda. Na Bahia não tem fazenda, a gente não chama de fazenda, né? Chama de roça, né? Meu pai, né, viajava, sumia um pouco, sumia no mundo às vezes. Deixava minha mãe com os filhos. Aí minha mãe, né, pra dar uma... Né, puxa, eu vou ficar tomando conta desses meninos, tudo como, né? Aí ela me deixava na roça do meu padrinho. E meu padrinho, nossa, é maravilhoso, né? Chama Chico Peba. Chico Peba, 2 metros de altura, assim, negro, lindo. Chapeuzinho de couro, roupinha de algodão, um facão do lado, uma espingarda pendurada. Maravilhoso, assim. E ele falou assim, sai pra fora, cachorro. Os cachorros dele não tinham nome. Aí eu fiquei pensando, porque isso acaba ficando, né? Da memória da gente. Sai pra fora, cachorro. E o cachorro saía. Eu não lembro de ele chamar nenhum cachorro por nome. Tipo, né, Chiquinho, sei lá, alguma coisa assim. Era cachorro. Minha mãe criava galinha e botava o nome nas galinhas. Puta, era difícil. Difícil, né? Domingo. Tá comendo quem hoje? Quem tá na macarrão lá no frango? Fazer o quê, né? Cultura da época. Muito legal. E você fez o livro daí, saindo da radionovela que eu estou comentando, mas você está com um programa indo em escolas para fazer a radionovela, essa contação com coisa. Eu preciso te tirar uma dúvida aí dessa experimentação tua. Por causa da era tecnológica que você está vivendo, né? Você sai da roça, tem todo esse lúdico que a gente está comentando aqui, mas como pai, você já falou, você vive uma aflição natural do seu tempo, que é com seus meninos, um maior e outro ainda, né? Sim. Na primeira fase da infância, que é a fase importantíssima da primeira infância, chamada tecnicamente até os 7 anos para a formação cognitiva, do desenvolvimento e tal, de que dizem que se não fizer isso, não oferecer repertórios para a criança, para esse desenvolvimento, essas coisas aqui sensoriais, toda da neurociência, é um universo perdido, eu digo, para o que vem depois. Não significa que vai ser uma pessoa boa ou ruim, né? Mas ela poderá não fazer tantas sinapses assim, para não ficar científico. Não vai ter ligação, né? Como é que você lidou com isso, para isso? O que eu estou te perguntando, na verdade, nos encontros com as crianças aí, quando você vai fazer a radionovela com o livro, há uma ideia aqui fora de um público que acha que elas não estão despertando para ler. Eu discordo completamente. Ou para ouvir histórias. Eu discordo porque as experiências que eu tenho passado são maravilhosas. Inclusive, é bom, esse livro ele foi premiado pela PEC, né? É bom falar claro. Que, né, para deixar bem... Do programa Estímulo à Cultura.
E eu mandei o livro, para você ter que mandar o livro, ele passou, foi maravilhoso. E como contrapartida, eu queria muito fazer essa contação para crianças. Então, a contrapartida foi de ir às escolas municipais para fazer as contações do livro. Aí eu não vou falar que foi um equívoco, mas assim, há uma diferença muito grande entre você ler um livro e você contar as histórias de um livro. Assim, são coisas completamente distintas, assim. Porque uma coisa é um audiobook, uma coisa é você ouvir uma pessoa narrando o que está escrito no livro. E outra coisa é a pessoa dar vida para aquilo. Tipo, por exemplo, o Zé Rufino gostava de... Ele fabricava queijos, porque a vaca mimosa dava 20 litros de leite por dia. Assim, era uma vaca maravilhosa, né? Então, o queijo meia cura, ele descobriu... sem querer, porque ele deixou um queijo lá dentro do armário, ele descobriu que o sabor ficou bom. Esquecido, ficou com o bolô lá, ele falou assim, esse queijo é bom. E aí eu falei assim, como que eu vou explicar que o Zé Rufino tinha os queijos mais gostosos da Vila dos Esquecidos de outrora? Aí eu tive que adaptar na contação personagens que consumiam esse queijo, que não há essa narrativa descrita no livro. Só que para as crianças, você precisa ter esse universo. É a forma como você leva esse universo para a criança é que ela vai, né? A primeira escola dessa contrapartida foi o Estélio Machado Loureiro. Eu tenho um carinho enorme por essa escola, porque o Bubu estudou lá, né? O João Vitor estudou lá, e o Estélio Machado Loureiro é um cara maravilhoso. Inclusive, tem árvore. Tem. E tem uma frase maravilhosa, né, que fala: Estélio olha a seringueira, né, o machado não pode cortar. E eu faço referência à educação e à força, né, da construção do educador com a arte numa sociedade melhor. E essa proposta de inserir isso na escola, primeiro eu falei, nossa, tem que ir lá para celebrar e homenagear o Estélio também, né? Só que aí as crianças lá são de 4 a 6 anos. Eu queria fazer a experiência sensorial, né? Das crianças não verem nada, mas elas pudessem ouvir. Mas como você chegar para uma criança de 4 a 6 anos e tampar os olhos, né? Como você vai falar assim, vou colocar um tampão no seu olho. É invasivo, né? A verdade é essa, assim, mesmo que você seja tio, que seja algum muito próximo, é invasivo, né? A criança, ela não sabe aquela permissão. E eu só soube disso tendo reuniões antecipadamente com os educadores da escola. A descoberta maravilhosa, porque eles aí entraram os educadores, entrou a escola fazendo parte da contrapartida. Aí eles falam assim, se a gente fizer então um teatro de sombras, olha que fantástico, né? Mas isso partiu da escola, né? Partiu do educador. Aí eu falei, ótimo, vamos fazer. Ele disse, não, a gente faz e você vem contar. Você fez com as luzes um teatro de som. Aí eles fizeram, eles pegaram uma caixa de papelão, daquela de TV gigante, assim, cortaram e colocaram o papel manteiga, assim, né? Fizeram os bonecos dos personagens e iluminaram, assim, atrás com luz de celular. É emocionante, porque eu fiquei contando a história e eles iluminando, assim, com os bonecos, assim. Você vê, não é... E as crianças, elas pararam. São 20 minutos de contação. Elas pararam do começo ao fim, ouvindo e vendo, naquele caso, porque são crianças de 4 a 5 anos. Aí tinha o mergulho. O visual com o sonoro. Com o sonoro. Aí eles saíram assim, eu sou muito corajoso porque eu sou igual Zé Rufino. Acabou, né? Aí daí zera, né? Aí você tem a sensação de zerar as coisas mesmo. É isso, né? Porque se a arte não tivesse papel de reconstrução dentro da sociedade como algo que é para ser reconstruído, eu acho que perde, sabe? A segunda, nós conseguimos fazer a imersão, só para contar. Sabe? Claro. Foi na biblioteca Rodrigues de Abreu, e as crianças já eram um pouco mais velhas, né? E eu falei, nossa, vamos tentar fazer a imersão com eles, que é a experiência sensorial, mas vendados. E, né, a gente mandou fazer aqueles tapa-olhos de dormir. E antes de entrar na biblioteca, eu reuni todos eles e falei assim, era uma vez um menino que tinha o olho seco. Olho seco, de tanto ficar na televisão e no celular. Ele não conseguia nem fechar mais os olhos. Eles pararam assim, foi juntando. Sério, tio? Eu falei, sério? Mas aí apareceu um mágico com uma coisa maravilhosa para devolver
a visão, mas a visão que está dentro dela, a chave da imaginação. É isso aí, mostrei o tampa-olho. Quem quer usar? Aí eu fui entregando para eles mesmos foram colocando. A partir daqui, uma porta. E aí nós fomos direcionando eles para a sala, assim, e teve a confiança, né, de deixar que pudéssemos conduzi-los até um determinado local, que era dentro da biblioteca, apagamos as luzes e começamos a contação da radionovela. Essa foi incrível também, foi maravilhosa. Muito bom, imagino que essa é uma experiência fantástica. Como teu pai era contador de histórias e você vai criando os Zé Rufinos que estão dentro de você e vai transformando esse baiano Tietê que vai percorrendo as suas águas, que fração em você está o seu José? De tamanho, você disse? De dentro de você, o que você tem de um pedaço do seu pai? Meu pai, assim, embora meu pai foi um militar, né? Meu pai é um cara extremamente carinhoso, assim. Meu pai, ele me chamava de amigo, assim, né? Me chama, né? Inclusive, já ainda é vivo. Ô, Jó, que saudade de vocês, assim. Ele tá morando em Brasília, jeitão dele, pernambucano, né? Mas meu pai sempre foi muito carinhoso, embora tivesse as andanças dele, né? Quando ele voltava para casa, ele estava em casa. Então, eu sempre penso no meu pai como um pai super carinhoso. E meu pai era um cara que adorava cozinhar. E meu pai ajudava muito minha mãe. E vindo de um pernambucano que nasceu... Meu pai nasceu em 1929, né? Assim, então, se você pensa na geração dele ainda sendo militar, pernambucano, depois morando no interior da Bahia e sendo um cara que ajudava em casa, assim, há uma desconstrução já nele, né? Dessa coisa desconstrução dessa coisa do machismo, né? Do cara que é um bruto, que não, você vai fazer tal coisa, não, nada. Ele queria fazer tal coisa, não, vamos fazer e tal. Ele ia lá na cozinha e fazia com a gente. Então, eu acho que eu tenho muito dele, assim, dessa coisa de pai, assim, tenho bastante. Que pedaço em você tá, dona Anísia? Nossa, minha mãe tá muito grande. Minha mãe, assim, era de poucas palavras, mas era sempre certeiras, assim, né? Eu me lembro dela falar assim, eu não lembro, algumas aflições que a gente passa, né? Assim, é assim mesmo, Jó. Um dia a gente acorda assim, no outro dia a gente está festejando, assim. E ela adorava, toda vez que chegava em casa, né, ela me recebia no portão dançando. Ela me tirava para dançar, era um forró, era alguma coisa assim. Ela é grandiosa demais. Como é que um baiano Tietê com esse coração gigante consegue lidar com os espinhos? Como que lida com os espinhos, né? Às vezes eu tenho a impressão que há uma certa, como fala, assim, quando você não é simples, né? Você olha de uma maneira que aquilo não te aflige de uma maneira tão forte, assim. Quando te aflige, você arruma uma válvula de escape. Esse baiano tem disso. Eu acho que nordestino tem disso. Quando aquilo fere, você, isso mesmo, vamos embora, tem que fazer tal coisa. Assim, não é exatamente uma fuga, mas é assim, vamos seguir em frente. Machucou? Machucou. Mas segue. Mas se te conheço um pouco, você tem dessa característica sua, muito peculiar, uma expressão do conciliador sempre. E esse jeito de conciliador aqui não é de fazer conciliação com aqueles que desagradam, é de tentar compreender o outro, tem um pouco de empatia aqui, só que as pessoas às vezes nos machucam. Rapaz, deixa eu ver se eu acho aqui, tem uma frase aqui que é muito do José, eu queria achar, que resume bastante um olhar... Puxa, eu devia ter marcado, mas está aqui. Na volta da casa. Fala de coragem. Ok. Zé Rufino. De mim não verá medo como vê nesses moços aí, que não apresentam para mod prosear. A vida é uma aventura. Embora não saibamos se teremos outra, esta aqui que se apresenta é a minha única. Eu acho que é isso. Essa aventura é única. Se tivermos outra, essa vai ser única ainda. É uma maneira boa de lidar. Sim. Assim, porque você começa a pensar que não é para perder tempo, né? Não dá para ficar perdendo tempo.
Às vezes eu saio bastante aqui. E a galera fala assim, nossa, José, você vai virar vereador? Eu falei assim, nem a pau. Eu saio abraçando todo mundo, beijando. Eu gosto de gente. Muito bom. Você está na radionovela, está nos discos, está na produção das suas próprias andanças, abraça a viola, volta, vai para o folk, vem. Você acaba estando em muitas linguagens. Olha, esse ano eu tô de parabéns. Quando eu tenho um pessoal que tá trabalhando comigo, fazendo produção comigo, né? Eu falo assim, que é o diretor executivo e tal, que é o César está fazendo direção executiva para mim. Eu falo para ele assim, cara, eu tive uma ideia. Ele faz assim, ele respira assim. Ai, Leônidas, o que você vai arrumar pra gente? Mais uma. Mas assim, realmente esse trabalho de pesquisa, essa ida para a Bahia, ela abriu assim, muita coisa, assim. Esse ano lançou o disco Tamarindeiro, né? Sim. Que Tamarindeiro é uma árvore que está lá em Santa Maria da Vitória, que é onde construíam umas barcas que saíam do Rio Corrente para o São Francisco. E é muito legal, embaixo dessa árvore tem um personagem que é maravilhoso, que chama Francisco Bicuíba de la Fuente Guarani. Ele fazia as carrancas que adornavam essas barcas e corria pelo São Francisco. É muito legal saber que ele é de lá, assim, isso me enche de um orgulho tão gigantesco. O Drummond escreveu sobre ele, assim. Mas não só por isso, mas pela representatividade que ele tem na região, né, assim. E aí tiveram o livro, né? A radionovela, ela se deu porque como que você vai contar isso? Nasceu de uma contação. Então a radionovela, ela é o livro adaptado. Então, não tem o livro todo, na verdade, são alguns capítulos adaptados da radionovela. Legal. Josi, quem esteja nos ouvindo aqui, enfim, ou nos assistindo, onde que eles encontram as aventuras fantásticas de um outro Zé Rufino? Tem na tua página um caminho comum para poder no site ou disco? No site tem www.joserusmond.com.br, tem uma lojinha lá. Aqui em Bauru tem no Sebo Literário, que é na São Martin 1527. E eu acho que a partir do mês que vem vai estar na Amazon. Tá. Aí, galera, mas se quiser pelo site, acho que é legal, a gente troca ideia. O crédito do Josiel tá aqui para você acompanhar, então a partir do nome dele é só botar .com.br, tá? Para ficar mais fácil de você guardar por causa do temudo no final. Isso. Do Rusmond. E como a gente está falando do Câmara Livre, e a finalizar você vai ter que acabar explicando para a gente, não que você seja obrigado, lógico, de onde que saiu o Rusmond do José Olímpio de Jesus. Do Josiel, né? Josiel, perdão. Eu nasci em Santa Maria da Vitória. Minha primeira infância foi em Correntina. Santa Maria e Correntina é muito perto, né? 25 quilômetros. E minha primeira adolescência foi em Brasília. E em Brasília tudo é muito efervescente, assim. Eu nunca quis ser muito criança, assim. Não que eu não gostasse, mas eu queria já fazer outras coisas, assim. Tá. Aí a música, não a música de tocar instrumento, mas a música, ela já surgiu para mim em Brasília. Aí ouvindo Legião Urbana, né, Fatal, e ouvindo tava na raiz, e o Oswaldo Montenegro, que também é de Brasília, né, assim, ele cresceu ali. E, então, Russo Montenegro, né? Ela vem dessas duas, é um pseudônimo, né? Renato Russo e Oswaldo Montenegro nasceu daí. E foi, né? Dois encontros da sua geração ali em Brasília. Em Brasília. Infância, adolescência. Adolescência. E eu fico, às vezes, é legal buscar as referências. Pô, onde foi que você ouviu isso? Onde foi que você construiu isso? Tem bastante. Eu estava ouvindo, por exemplo, Tamarindeiro, que tem essa coisa da música popular brasileira, tem muito Oswaldo, né, assim. Aí essa música do folk, o Renato Russo chama, Legião Urbana não tinha muito exatamente, mas tem um disco do Renato Russo chamado Stonewall Celebration, que é um disco em inglês, que ele canta tocando violão, que o violão é muito folk, assim, é maravilhoso, meio Paul Simon, assim, bonito pra caramba. Aí a referência veio daí. Muito obrigado por ter feito um recorte. Eu que agradeço. Com a gente aqui. Agradeço com as aventuras fantásticas de um outro Zé Rufino, mas também do Baiano Tietê, Porto Calendário. É isso aí, meu velho. Eu que agradeço. Obrigado. Entre as histórias que o Josiel contou pra gente, a gente sempre tira uma frase para poder demarcar. Guarda uma na relação de pais e filhos. Quando ele voltava para casa,
ele estava em casa. Pense sobre esse significado. Estava lá, presente. Até nosso próximo encontro.